Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está em mais uma aula do extensivo. Essa é a nossa segunda aula de interações intermoleculares, onde eu parto do princípio que você acompanhou a aula anterior. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, não deixe de ver que na descrição do vídeo nós temos aí várias informações importantes, dentre elas um link para que você possa acessar aí a playlist contendo todas as aulas do extensivo. E se você puder, se inscreve aí no canal. E você que está acompanhando a aula, independente se você é inscrito ou não, deixa o seu like aqui no vídeo para você poder fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho aí com a galera e fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Não se assuste aqui com o cenário, porque essa é mais uma das aulas onde fica meio complicado trabalhar com um quadro, porque tem muita informaçãozinha, tem umas paradas assim que fica melhor o recurso de trabalhar com o papelzinho e a caneta e tal. Então a câmera ela vai ficar posicionada aqui na mesa, assim como aulas anteriores, mas eu não queria deixar de vir aqui para poder falar para vocês que essa é uma aula que tem bastante detalhes e a gente vai trabalhar com assuntos envolvendo química orgânica. Então, se por acaso você é um aluno do primeiro ano do ensino médio, em que você está tendo essa matéria na escola, quando a gente abordar assuntos envolvendo química orgânica, especificamente quando eu falar de isomeria, não é para vocês ficarem desesperados, entra por um ouvido, sai pelo outro, pega só o basicão que vocês conseguirem entender, porque quando vocês estiverem mais na frente do conteúdo, vocês vão conseguir pegar com essa ideia de isomeria que a gente vai estar abordando, tá? Então é isso, galera, eu vou pegar minha câmera, colocar posicionada aqui na mesa e eu espero que essa aula possa ser proveitosa para vocês. Então, acompanha aí. Bom, galera, lá na aula anterior, vocês já viram o que significa a palavra intermoleculares. A gente já discutiu isso. A gente vai trabalhar muito com a questão das forças intermoleculares nessa aula, aplicadas à questão do ponto de ebulição. E a gente precisa pensar em introduzir o assunto forças, recordando os tipos de forças fundamentais lá da física. Então a gente tem a força nuclear, forte e fraca, a força da gravidade e a força eletromagnética. Então a gente sabe que eletricidade e magnetismo conversam, né? Mas a gente vai especificamente ver a questão da força elétrica. Por quê? Porque a gente está trabalhando com questão de cargas. Então, na última aula, a gente trabalhou com carga parcial positiva, carga parcial negativa. Então, aqui a gente entra nessa ideia especificamente de força elétrica. E para a gente abordar o conteúdo com você, a gente vai passar rapidamente pela lei de Coulomb, né, a formulazinha que a gente trabalha, que é a força é igual a uma constante multiplicando a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância elevado ao quadrado, tá? E a gente precisa ter em mente que quando a gente tem cargas iguais, elas vão se repelir e cargas opostas se atraem. No nosso caso, a gente está trabalhando muito com cargas opostas, porque lá na aula anterior eu falei que a gente orienta a região de uma molécula com carga parcial positiva apontada para a região de outra molécula que tenha carga parcial negativa, né? Então a gente vai dar uma passada rapidamente aqui pela lei de Coulomb dentro do que a gente está interessado. Ou seja, seria muito legal que você já tivesse visto esse tipo de conteúdo nas aulas de física, tá? Mas ainda assim, se por acaso você nunca viu, o professor Marcelão vai estar se esforçando para fazer com que você entenda isso, tá? Então vamos mudar agora de folha. E nessa, o que nós temos? Mais uma vez a formulazinha ali dentro da lei de Coulomb, onde eu anotei algumas coisas que me é interessante para fazer com que vocês entendam a matéria. Esse F significa força, esse K é uma constante que a gente não está interessado aí para a nossa finalidade de aula, esse Q1 e Q2 são as cargas elétricas e esse R ao quadrado vem ser a distância. E o que eu preciso falar para vocês que é o basicão? Isso daqui a gente tem uma fração, né? Então a minha resposta, que no caso é o valor da minha força, ela vai sair através de um cálculo que envolve o quê? Um numerador e o denominador. No numerador, o que a gente vai ter? A questão dessas cargas elétricas envolvidas ali na minha interação. Então, quando eu penso na questão da interação, a gente vai ter uma carga positiva e uma carga negativa, como eu falei para vocês anteriormente. E aqui embaixo a gente vai ter o denominador,
que vai ser, no caso, a distância. E o que o professor Marcelão fez? Algumas situações hipotéticas só para fazer sentido o que eu vou falar para vocês lá na frente da aula. Então eu fiz uma situação de número 1 que eu vou escrever como Sit 1, que é a situação de número 1 pensando em termos matemáticos. Na primeira situação, eu deixei a distância igual. Então o que eu fiz? Eu deixei a distância entre duas moléculas igual. Então, lembrando que a gente colocou o quê? A orientação da região de uma molécula com carga parcial positiva apontada para a região de carga parcial negativa, tá? E aí o que aconteceu? Na primeira situação, essa distância ela não vai mudar. Então, observem que no denominador, olha lá, o denominador ele permanece o mesmo valor numérico. Mas o que a gente vai ter aqui? Uma situação que é, eu aumentei as cargas elétricas envolvidas aqui, tá? Ou seja, o resultado de Q1 vezes Q2 aumentou. Então, olha lá, no início, o valor da minha multiplicação era o número 1. Depois que eu aumentei essas cargas, o resultado passou a ser o quê? 2. Então, observem que eu aumentei o numerador da minha fração. Então, aqui o resultado é 1 dividido por 4 vai dar 0,25. E aqui, 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Moral da história: à medida que eu aumento o valor de Q1 e Q2, eu vou ter uma força maior, tá? E é importante que você não prossiga com a aula se isso não fez sentido para você. E avisando para os espertinhos de plantão, uma coisa que eu sempre falo nas aulas que é, olha, as aulas do professor Marcelão da Química é para que todo mundo possa entender, principalmente os alunos de ensino médio que pretendem tirar uma nota boa na escola ou que pretendem fazer os vestibulares. Eu uso de ferramentas que é uma linguagem mais simples para que todo mundo possa entender. E eu preciso sempre bater nessa tecla porque tem sempre um espertinho que vai lá nos comentários e acha que eu estou dando aula para um aluno da NASA e não é o meu objetivo. Por isso que eu estou usando esses numerozinhos aqui bem fáceis para todo mundo entender, tá bom? Então olha só. Olha só, olha lá, olha que legal. Então qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que à medida que eu aumento a minha carga elétrica, aqui na minha lei de Coulomb, aplicando isso aqui na fórmula, eu teria uma força maior, tá bom? E agora a gente vai para a segunda situação, que é a situação de número 2, que é, eu mantive o valor da minha carga igual, mas o que aconteceu? No início, a minha distância tinha o valor de número 4, tá? Então o valor de r ao quadrado aqui deu 4. E depois, o que eu fiz? Depois, o meu denominador diminuiu, ou seja, eu aproximei mais as minhas cargas. Ou seja, se agora elas estão mais próximas, automaticamente a força tem que ser maior. E isso eu vou justificar com base o quê? No cálculo. Então, 1 sobre 4 é 0,25 e 1 sobre 2 é 0,5. Ou seja, conclusão, quando eu aproximo, a minha força vai ficando maior, tá? Lembrando, galera, que a gente está trabalhando com a ideia de cargas opostas. A nossa matéria é região de carga parcial positiva apontada para a região de carga parcial negativa. Não entra na doideira de trabalhar com cargas iguais, que não é o interesse da nossa aula. E por falar em interesse, eu preciso falar para vocês que na aula de hoje nos interessa muito a questão de quê? Das cargas. E é isso que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje. Ou seja, situações que envolvem a primeira situação, né? E aí, crianças, o que eu preciso que vocês saibam? Isso daqui é uma introdução tendo como base a questão da física. Por quê? Porque a gente está trabalhando o quê? Com cargas elétricas. Então, automaticamente, a gente pode estar trabalhando com o assunto dentro da lei de Coulomb, mas automaticamente, se você já teve esse assunto na escola, ou se você estuda por livros didáticos, muito provavelmente você não viu uma abordagem utilizando essa ideia da lei de Coulomb para poder traduzir a linguagem matemática
com o que a gente observa nas propriedades dos compostos, tá? Então, o ideal seria que vocês não pulassem aí essa etapa da aula se vocês não entenderam. Então, essa é a ideia. Se você conseguiu entender, continua seguindo com a aula. Se você não entendeu, dá um pause e vê novamente isso, partindo do princípio que eu estou tentando trazer uma linguagem matemática um pouquinho mais simplificada, tá? Então vamos prosseguir. E aqui nós temos uma abordagem da aula de polaridade das ligações, que é: eu tenho a molécula de H2S e a molécula de H2O, e eu quero saber onde eu vou ter maior questão de carga parcial. E agora a gente vai retomar aquela linha de raciocínio que é: lembra que lá na aula de polaridade, lá das ligações e das moléculas, a gente usou os valores de eletronegatividade tendo como base a tabela periódica da UERJ? Então o que a gente sabe? Que o átomo que tiver maior valor de eletronegatividade, ele vai o quê? Atrair esses elétrons. Então, aqui no caso, eu tenho ambas moléculas que são polarizadas e a gente vai estar analisando os vetores. Então, o enxofre, como tem maior valor de eletronegatividade do que o hidrogênio, o vetor vai estar orientado em direção ao enxofre. Então, esses vetores vão ter essa orientação. E qual é a diferença de eletronegatividade? Então, essa diferença de eletronegatividade vai ser de 2,5 menos 2,1, que vai ser o quê? 0,4, que vai caracterizar uma ligação covalente polar. E a gente sabe que a gente vai ter uma alta densidade eletrônica nessa porção superior aqui em cima do enxofre, tá? Ou seja, a gente viu na aula anterior, né, nessa primeira aula de interações intermoleculares, o que é densidade eletrônica. Então a gente sabe que essa região aqui é uma região com carga parcial o quê? Negativa. E essa região aqui do hidrogênio a gente vai ter uma carga parcial o quê? Positiva, tá? Aqui no oxigênio vai ser a mesma ideia, porque o oxigênio ele tem o quê? Uma eletronegatividade maior. Só que eu estou colocando ΔH aqui, tô doidão. Só que a diferença de eletronegatividade aqui nesse caso vai ser o quê? 3,5 menos 2,1, que vai ser o quê? 1,4. O que você evidencia? Que a diferença de eletronegatividade, aqui no caso da ligação hidrogênio-oxigênio, ela vai ser maior do que aqui na ligação hidrogênio-enxofre. O que vai configurar que, mais uma vez, aqui em cima eu vou ter uma região com carga parcial negativa e aqui embaixo com uma carga parcial o quê? Positiva. Porém, você vai precisar concordar comigo, isso, quando eu digo que você vai ter que concordar comigo, não é no sentido de eu estou colocando uma arma na tua cabeça e você vai aceitar a informação porque é isso aí, acabou e ponto final. Não, eu queria que você raciocinasse comigo que como a diferença de eletronegatividade dessa ligação é maior do que essa outra, automaticamente a minha quantidade de carga aqui vai ser o quê? Maior do que aqui, tá? Então aqui eu vou ter uma densidade eletrônica maior do que na ligação, na molécula de H2S, tá? Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, mas eu estou fazendo os cálculos aqui para você entender isso. Então, pelo fato daqui eu ter o quê? Uma diferença de eletronegatividade maior, aqui eu vou ter uma densidade eletrônica em comparação com a molécula de H2S maior. Ou seja, a quantidade de carga aqui e aqui, né, na molécula de água, vai ser maior do que na molécula de H2S. A gente entra lá no tópico anterior que eu fiz esse comparativo aqui com vocês. Então é como se fosse aqui embaixo, fosse na molécula de água e aqui fosse na molécula de H2S. Porque aqui o meu numerador, que é a minha quantidade de carga, vai ser maior na molécula de água, tendo em vista o quê? Que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o enxofre. Então eu teria que o tipo de interação intermolecular, então assim, recordando a aula anterior, qual é o tipo de interação intermolecular que eu tenho na molécula de H2S? A gente teria dipolo-dipolo, ou simplesmente dipolo permanente, que a gente pode falar, e na molécula de água a gente teria o quê? Que tipo de interação intermolecular? Ligação de hidrogênio, tá? Então, mais uma vez, eu estou partindo do princípio que você viu a aula anterior.
E aí, que crianças, eu consigo mostrar para vocês o seguinte, com base na aula passada e com base nessa aula, principalmente com base nessa abordagem aqui, eu acabei de te mostrar que a ligação de hidrogênio, ela é o quê? Uma interação que tem uma força maior do que a força envolvendo a interação do tipo dipolo, ou simplesmente dipolo permanente, tá? Então, crianças, o que eu preciso que vocês entendam com essa abordagem? Aqui, a minha quantidade de carga é maior do que na molécula de H2S, ou seja, aqui na ligação de hidrogênio, eu vou ter aquelas regiões polarizadas muito mais intensas, ou seja, numericamente eu teria valores de carga maiores do que na molécula de H2S. E aqui é ligação de hidrogênio e aqui é dipolo-dipolo. Então, quando eu disse para vocês lá na aula anterior que a ligação de hidrogênio é um dipolo-dipolo mais acentuado, e a ligação de hidrogênio acontece com quais átomos? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses aqui são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, a minha quantidade de carga envolvida aqui nas regiões polarizadas, ela vai ser muito mais acentuada do que em outras moléculas que são do tipo dipolo-dipolo, tá? E eu espero que você esteja entendendo isso. Então, moral da história. Ligação, a força que as moléculas interagem na ligação de hidrogênio, ela é maior do que na força envolvendo dipolo-dipolo, tá bom? Então a gente acabou de trabalhar com essa etapa da aula e, claro, eu preciso fazer o que com vocês? Professor, cedo ou tarde, precisa fazer com que vocês pensem. Então o objetivo da aula agora é virar para você que está vendo a aula e que você pense comigo. Poxa, na última aula você estudou como identificar a ligação de hidrogênio, a interação dipolo-dipolo, ou simplesmente dipolo permanente, e a interação dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido. E o que você viu até agora? Que a força da interação intermolecular entre moléculas de água, ela é maior do que a força envolvendo a interação entre moléculas de H2S, que é dipolo-dipolo. Ou seja, força envolvendo a ligação de hidrogênio é maior do que a dipolo-dipolo. E a minha pergunta para vocês é, lembra da abordagem que a gente trabalhou com a quantidade de carga, quantidade de carga. E se eu coloco uma molécula que não é polarizada para analisar a força? Então, essa é a minha pergunta para você. Na última aula você viu que a interação dipolo instantâneo e dipolo induzido é uma interação que ela tipo assim, ela é muita artimanha, né? Entre aspas, é uma artimanha que as moléculas que não têm polo fazem para poder interagir. E a pergunta é, o que vocês acham que essa interação é? Ela vai ser uma interação forte? Sim ou não? Então, pausa o vídeo e pensa principalmente na questão numérica e no que eu abordei no tópico anterior, tá? Então, vamos para a resposta. A ordem crescente das forças de Van der Waals é dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido, é menor do que a dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que é menor do que a ligação de hidrogênio. Então, se você, para a pergunta anterior, respondeu que a interação entre moléculas apolares ela é muito fraca, você está certíssimo. E por qual motivo? Porque a minha quantidade de carga envolvida na interação, ou seja, a minha quantidade de carga envolvida na região da molécula apolar, que criou um dipolo instantâneo e tem carga parcial positiva, é uma quantidade de carga muito baixa. Por quê? Porque aquela polarização não é real. Real, que eu digo, não é natural da molécula. É uma interação real no sentido de ser o quê? Instantânea ou de forma induzida. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei meio embolado, mas enfim, o que eu estou querendo falar para vocês é que a molécula que é apolar, ela não apresenta polos permanentes. Aquele polo ali que ela vai apresentar, ou seja, aquela região de carga parcial positiva e negativa, é algo que é muito instantâneo, então aquilo ali se desfaz rapidamente. Então, naturalmente, a quantidade de carga envolvida ali
vai ser muito baixa. Por isso que você teria valores de força cada vez menor. Então isso se traduziria nisso daqui que os livros didáticos colocam. Então se você for pegar um livro didático, eu sei que a galera que acompanha as minhas aulas utiliza, esses livros assim de ensino médio, os autores sempre gostam de colocar uma parada desse gênero. Mas eu preciso falar para vocês que alguns autores colocariam como ordem crescente e outro autor coloca como ordem decrescente. E aí eu queria pedir desculpa para vocês que ficou o D aqui meio zoado, é que na hora que eu tava escrevendo, irmão, sabe quando alguém te chama e você continua escrevendo, aí quando eu vi eu fiz cagada? Então esse D é de decrescente, tá? Então a ordem decrescente das forças de Van der Waals é ligação de hidrogênio é maior do que dipolo ou dipolo permanente, que é maior do que dipolo induzido, tá bom? E agora a gente vai fazer algumas análises com relação ao que? A questão do ponto de ebulição. Então o que eu preciso que vocês saibam? Que existe uma diferença entre a palavra ponto de ebulição e a ebulição. Então assim, ponto de ebulição é a temperatura que um material passa do estado líquido para o gasoso. Então você tem um material líquido, você começa a aquecer e aí vai ter uma determinada temperatura que ele vai passar para o estado gasoso. Isso é o ponto de ebulição, a temperatura. Agora, o que é a ebulição? Ebulição é a mudança de estado físico de líquido para o gasoso. Então vocês já estão aí por dentro disso que a gente trabalhou lá no início do extensivo. E a gente teve, lá na aula anterior, lá na lista de exercícios, a gente teve a questão de número 5 da folhinha, que era da o quê? Do vestibular da Unicamp. O que essa questão perguntava? Ele colocava esse esquema aqui e perguntava que tipo de ligações eram rompidas em 1 e 2. E aí o que você vê? Que em 1 aqui, o que a gente vai ter? A água líquida vai passar para o estado gasoso. Então, que tipo de ligação que eu rompi? Aqui eu rompi a ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é o quê? Uma interação, o quê? Intermolecular, tá bom? E em 2, o que eu tenho? A molécula de água virou o quê? 2 átomos de hidrogênio gasoso mais oxigênio. E o que a gente vai ter aqui? A quebra de que tipo de ligação? Da ligação covalente. E a ligação covalente é o quê? É uma interação interatômica. Então é uma interação interatômica, como eu discuti também com vocês na aula anterior. O que eu preciso que vocês saibam? Que a interação entre moléculas sempre será menor do que a interação entre átomos. Então a ligação química, ela sempre será mais forte do que a interação intermolecular, beleza? Nunca se esqueçam disso. Então a temperatura para eu passar uma determinada substância para o estado gasoso sempre é uma temperatura muito menor do que a temperatura para você quebrar uma ligação química. Então, a essa altura do campeonato, eu preciso que você entenda que ligação química é interação entre átomos dentro de uma determinada molécula ou composto iônico, né, que ali no caso seriam íons, mas é essa a ideia. Então, entre átomos dentro de um mesmo composto. Agora, quando eu trabalho interação entre moléculas, a força ela vai ser muito menor, tá? Então, que fique bem claro isso. E essa questão de número 5 da Unicamp, ela é bem legal para a gente poder abordar essa questão da ligação química e da interação interatômica. E também a questão do ponto de ebulição e ebulição, que é o que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje. E aí a gente já tem algumas perguntas para a gente poder pensar, e eu até coloquei um tópico aqui para eu explicar para vocês qual é o motivo dessas perguntas. Vocês vão ver que muitos vestibulares adoram perguntar coisas do gênero, entre o fulano, beltrano e ciclano, ou simplesmente fulano e beltrano, quem tem o maior ponto de ebulição. Então a gente vai estar pensando aqui no seguinte, na pergunta de número 1, entre água, metano e HCl, né, que é o cloreto de hidrogênio, coloque em ordem crescente de ponto de ebulição. Quais são os passos que vocês têm que identificar? Então, o primeiro passo, gente, que é indispensável é você achar o tipo de interação entre as moléculas, tá? Então, achar esse tipo de interação, ele é fundamental para que você possa aplicar aquele conhecimento que eu mostrei lá no exemplo da água e do H2S. Então, água, qual é o tipo de interação intermolecular que a gente tem? Aqui a gente vai ter ligação de hidrogênio.
No CH4, que é o metano, que são moléculas apolares, a gente teria o quê? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. E HCl? A gente vai ter a interação do tipo dipolo permanente, tá? Então, com base no que a gente viu anteriormente, que foi essa etapa aqui, o que você teria? Como a força que está entre as moléculas ali, né, de água, de HCl, o que você vai ter? As moléculas que interagem por ligação de hidrogênio, elas vão ter uma maior força que deixa elas interagindo do que dipolo permanente, do que dipolo induzido. Então, a ordem crescente nesse caso seria o quê? O ponto de ebulição do metano vai ser menor do que o ponto de ebulição do HCl, que por sua vez vai ser menor do que o ponto de ebulição da água, tá bom? E nesse exato momento está passando aí na tela os valores do ponto de ebulição na pressão de uma atmosfera. Lembrando que tudo que a gente está trabalhando é com base na pressão de 1 atm. A gente sabe que a pressão influencia no ponto de ebulição, mas a gente está mantendo fixa a pressão porque não é o nosso objeto de investigação na aula de hoje, tá? E crianças, só para vocês poderem visualizar melhor isso, quando eu disse para vocês a questão de ebulição, ponto de ebulição, o que acontece nessa etapa de número 1? Só para todo mundo não ficar perdido. A gente tem uma molécula de água e outra molécula de água aqui, tá? A gente tem a região de carga parcial negativa interagindo com a região de carga parcial positiva. E isso que vocês estão vendo aqui agora, na cor azul, é a interação intermolecular. Eu preciso fornecer calor. Então vocês estudaram lá no conteúdo de termoquímica, vocês estudaram na termoquímica que a fusão e a vaporização, além da sublimação, ou seja, todas elas no sentido de pegar um material sólido ou líquido e passar para o estado gasoso, todos eles são o quê? Transformações endotérmicas. Então vocês estudaram comigo isso lá nas aulas de termoquímica, tá? Então o que é uma transformação endotérmica? É uma mudança de estado físico que absorve o calor, ou seja, à medida que você vai aumentando a temperatura, essas moléculas de água vão absorvendo calor, elas vão se agitar mais e vai chegar uma hora, esse grau de agitação delas vai vencer essa força aqui. Então essa daqui é a ligação de hidrogênio e a ligação de hidrogênio tem uma força. Quanto maior a força que prende essas moléculas no estado líquido, mais difícil passar para o estado gasoso. Automaticamente, se é mais difícil, eu preciso alcançar temperaturas maiores. A gente precisa falar para vocês que no estado sólido e líquido, a gente tem essas interações intermoleculares acontecendo. Pensando em um gás ideal, a gente não teria as interações acontecendo. Muito embora que no gás real a gente vai ter interações, isso a gente vai depender da pressão, mas enfim, dentro da proposta da aula de hoje, a gente está partindo do princípio que quando eu passo um material para o estado gasoso, eu estou quebrando as interações entre essas moléculas, tá? E mais uma vez, pensando ali num gás ideal, com uma temperatura elevada e uma pressão baixa, tá? Porque senão eu posso ter interações entre essas moléculas de gases e eu preciso falar isso porque senão vem alguém nos comentários e, mano, manda uma voadora aqui em mim, tá? Mas enfim, é essa a ideia. Então uma transformação endotérmica é quando essas moléculas absorvem calor e elas ficam tão agitadas ao ponto de vencer essa força que prende elas no estado líquido. E quando essa força você prende, você tem a molécula passando aí para o estado gasoso, beleza? E agora nós vamos para a pergunta de número 2, que é: entre HBr, entre HCl e HI, coloque em ordem decrescente de ponto de ebulição. Então agora a gente quer a ordem decrescente. Qual é o passo de número 1? O passo de número 1, vocês já viram aí na etapa anterior, que é ver qual é o tipo de interação intermolecular. Então o HBr, ele vai ter a interação do tipo quê? Dipolo permanente, ou dipolo, né? O HCl, dipolo também. E o que você vai ter no HI? Dipolo ou dipolo permanente também, tá? E aqui, crianças, e agora? Como todas as interações são iguais,
Como é que a gente vai diferenciar os pontos de ebulição? Então, quando você tiver uma situação onde a interação é a mesma, quem tiver maior número de elétrons vai ter o quê? Um raio automaticamente maior. Então, se você pega, por exemplo, o HCl, o que você vai ter? O número atômico 1 para o hidrogênio e o cloro vai ter número atômico o quê? 17. Aqui no HBr, o que você vai ter? Um número atômico 1 para o hidrogênio e para o bromo você vai ter o quê? 35, tá? E para a molécula de HI, o que você vai ter? O hidrogênio que vale 1 e o iodo, agora eu não lembro qual é o número atômico dele, mas eu lembro que a massa é 127. O número atômico eu não lembro. Eu vou colocar aqui o número atômico do iodo, eu vou chutar que é algo em torno de 80. Tô chutando, tá? Errou! E aí o que acontece? Você vai ter maior número de elétrons aqui na molécula de HI e automaticamente é uma molécula maior. Então se você tivesse que ver o raio envolvendo essa molécula, o que você teria? Ó, você teria um raiozinho aqui para o hidrogênio e um raio grandão aqui na região que tem o iodo, tá? Na molécula de HCl seria a menorzinha. Então vamos fazer aqui o HBr. Você teria um valor aqui maior, então aqui seria o átomo de bromo, aqui seria o átomo de iodo, aqui seria o átomo de bromo, e a gente teria o quê? Para o HCl, esse tamanhozinho aqui, tá? E o que você vai ter? Que quanto maior a nuvem eletrônica, mais polarizável ela é. Então é muito mais polarizável a molécula de HI, né? Essa região aqui do iodo é muito mais polarizável do que em comparação com o HBr do que o HCl, tá? Alguns livros didáticos falam que quanto maior o peso, quando a interação é a mesma, quanto maior o peso, também acaba sendo mais difícil de passar aquela molécula para o estado gasoso. Então, uma coisa acaba calhando com a outra. Mas a gente tem que levar em consideração que quanto maior o número de elétrons, mais polarizável será a estrutura, então automaticamente maior será a sua quantidade de carga. Consequentemente, a ordem decrescente seria o quê? Seria o HI, então o ponto de ebulição do HI, é o que? Maior do que o ponto de ebulição do HBr, que é maior do que o ponto de ebulição do HCl. Show de bola, galera? Então fica essa dica para vocês. Quando vocês tiverem uma situação com o mesmo tipo de interação, tem algumas questões que às vezes dão as massas molares, então você pode ver por isso, tanto pela massa, né, assim como com relação à questão do número de elétrons. Então essa seria a resposta da pergunta de número 2. Então, no primeiro caso, a gente aplicou somente a ideia das interações intermoleculares. Na pergunta de número 2, a gente viu que quando tem... Como que a gente vai resolver um problema quando a interação intermolecular é do mesmo tipo? E agora a gente vai para a pergunta de número 3 e é importante que você tenha essas coisas anotadas e que você não prossiga se você não entendeu. Bom, galera, e nessa pergunta de número 3, o que nós temos? Entre o cis-1,2 de cloroeteno e o trans 1,2 de cloroeteno, qual apresentará maior ponto de ebulição? Então isso daqui a gente já começa a entrar naquele ponto que é discutir com os alunos que já viram o conteúdo de química orgânica, principalmente o assunto de isomeria espacial geométrica. Então a gente vai primeiro montar as estruturas. Então como que seria o cis 1,2 de cloroeteno? Então a cadeia principal possui 2 carbonos unidos por ligação dupla, tá? Então Et é N. E a gente vai ter no carbono de número 1 e número 2 o quê? 2 átomos de cloro posicionados o quê? Na posição cis, tá? Tanto faz se eu vou colocar para cima ou para baixo, seria a posição cis. E aqui eu completo com os hidrogênios. E como que será o trans? Esses átomos de cloro estarão em posição de tipo trans, tá? Então a gente teria isso daqui, ó, como resposta. A caneta tá dando uma falhadinha aqui, mas enfim. E agora, como é que a gente vai fazer para poder ver ponto de ebulição e tal aqui nesse caso? Primeira coisa, a gente vai analisar qual é a polaridade de cada molécula. Então a gente sabe que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então vamos lá. Quando você tiver que dar uma analisada em situações como essa, você primeiro vai ver qual é o tipo, de interação que está acontecendo. Mas para você ver a interação, você tem que saber a polaridade, né? Então a gente vai seguir a mesma métrica do que o anterior. Então vamos analisar os vetores de ligação
e aí começa a cachorra latir. Então os dois primeiros vetores acabaram de ser traçados. E aí o que a gente vai ter? Ó, carbono e hidrogênio em direção ao carbono, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? E se você não estiver entendendo esses vetores aqui, galera, é só pegar os valores de eletronegatividade com base na tabela periódica da UERJ, tá? Então o que você identifica? Que esses vetores aqui, eles não se anulam. Ou seja, a estrutura cis, ela é o quê? Ela é polar. Agora, e na estrutura do tipo trans? Então acompanha comigo que esses dois vetores vão se anular. E esses dois vetores também vão se anular. Ou seja, a minha estrutura do tipo trans, ela é o quê? Apolar. A gente está vendo que essa primeira estrutura, como é polarizada, quando eu vou verificar que apresenta uma carga parcial negativa aqui em cima, que tem um valor de carga, uma carga parcial positiva aqui embaixo, lá na minha hora de trabalhar com lá aquele meu cálculozinho lá da lei de Coulomb, que a gente não faz esse cálculo, tá, gente? Eu só estou usando esse recurso para poder mostrar para vocês. Então, essas cargas aqui, como seriam maiores do que a estrutura trans, que é apolar, o que a gente teria? Uma força intermolecular maior. Ou seja, aqui a gente teria a interação de que tipo? Dipolo-dipolo, tá, gente? Dipolo permanente. E aqui a gente teria o quê? A interação do tipo dipolo induzido. Então, como vocês estão vendo comigo, lá com base no anterior, a gente sabe que a força dipolo-dipolo ela é maior do que a dipolo induzido. Ainda mais os dois são isômeros, o número de elétrons vai ser igual, a massa, vai ser tudo igualzinho aqui, mas a polaridade é diferente. Então, o ponto de ebulição do isômero cis vai ser maior do que o ponto de ebulição do isômero trans. Tá bom, galera? Então, olha lá. Aplicação do conteúdo de isomeria de Química 3 em Química 1. Show de bola? Existe um outro ácido que também é bastante abordado, que é o ácido maleico e o ácido fumárico, que provavelmente vocês vão ver lá na lista de exercícios, tá? Então essa daí é a nossa terceira abordagem envolvendo esse tópico, tá? Não pule se você não entendeu, porque agora a gente vai para a pergunta de número 4, que é: entre o octano e o 2-metileptano, quem apresentará maior ponto de ebulição? Então vamos lá. O octano, ele é um hidrocarboneto com 8 carbonos, tá? Unidos por ligações simples. Então a gente teria isso daqui com uma estrutura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 2-metileptano seria esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um grupo metil no carbono de número 2. Beleza. O octano é um hidrocarboneto. E hidrocarboneto a gente sabe que é apolar. Então a gente vai ter o quê? Dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? E o 2-metileptano também é um hidrocarboneto, que é apolar, né? Todo hidrocarboneto é apolar, então vai ser dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então a interação intermolecular é a mesma. E aí vocês aprenderam lá com relação a como você vai analisar e quando a interação é a mesma. E qual é a fórmula do octano? Como é que é? Vai ser C8H18. Então a fórmula molecular é essa. E o 2-metileptano, se você for contar, vai dar C8H18 também. Se você quiser dar um pause e contar, fique à vontade. Então, cara, os dois são isômeros. E agora? Aí é que entra o conhecimento de o isômero mais ramificado terá menor ponto de ebulição. Então a gente pode pensar em uma paradinha chamada pontos de contato. Então se liga só, quando você tiver uma situação como essa para analisar, o que você vai fazer? Você pode pegar e montar mentalmente a mesma molécula embaixo e você vai fazer uma análise dos pontos de contato. Então você vai pegar aqui e vai ver, ó, você vai ver os pontos de contato de carbono com carbono. Você vai ver assim, ó. Então você vai colocar aqui, ó, o tracejado de carbono com carbono e você vai contar. Então você vai ter quantos pontos de contato aqui? Você vai ter uma quantidade de 8 pontos de contato, beleza? Agora, quando você faz a mesma análise no isômero ramificado, o que você vai ter? Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai ter 7 pontos de contato. Quando você vai, esses pontos de contato são pontos de interações, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você tem que passar esses hidrocarbonetos para o estado gasoso, você precisa fornecer calor para você quebrar no isômero ramificado, interromper 7 pontos de interações e no não ramificado 8 pontos de interações. Ou seja, você precisa de mais calor para romper 8 pontos de interações do que 7. Então, o ponto de ebulição do octano vai ser o quê? Maior, porque eu tenho mais pontos de interação, do que o isômero ramificado, que eu vou colocar como ramife. Então, quando a gente está trabalhando com isômeros, né, de cadeia, no caso onde um é ramificado e o outro não, o que tiver maior número de ramificações vai ser o de menor ponto de ebulição. E aí tem que tomar cuidado que é assim, por exemplo, eu viro para vocês e eu falo que quanto mais o isômero tem ramificações, menor o ponto de ebulição, né? Porque vai ser menos pontos de interações. E aí eu viro para você e falo, ó, eu tenho aqui esse cara aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o octano, e eu tenho esse outro cara aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, eu tenho isso aqui. E a minha pergunta para você, quem é que possui maior ponto de ebulição? Esse cara ou esse outro aqui? Aí você vai na empolgação e fala, caralho, o Marcelão falou que quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. Mas toma cuidado que esse daqui é o C8H18 e esse outro aqui vai ser o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui vai ser o C10H o quê? H22. Então esse daqui não é isômero do C8H18. Então esse daqui é bem mais pesado, vai ter uma quantidade ali de elétrons muito maior, então esse daqui vai ter um ponto de ebulição maior do que o octano. Então toma cuidado para não sair igual um maluco, assim, ai caralho, tudo que tiver... Não, tem que ver se é isômero, entendeu? Então toma cuidado com isso, tá? E a gente acabou de fechar a aplicação do conteúdo de isomeria no nosso objeto de estudo de Química 1. Então, anteriormente, a gente trabalhou com a isomeria espacial geométrica, né? É o caso cis e trans. E aqui a gente está trabalhando o quê? Com a isomeria plana de cadeia. Aqui, ó, isômero não ramificado, isômero ramificado, tá? Vamos para a pergunta de número 5. E ó, na pergunta de número 5, o que a gente vai ter? Ó, entre a trimetilamina, propilamina e etilmetilamina, coloque em ordem crescente de ponto de ebulição. Então vamos montar a estrutura. Trimetilamina, a gente vai ter um nitrogênio ligado ao quê? A 3 carbonos, tá? Então cada ponto aqui eu vou ter um carbono, beleza? Essa é a trimetilamina. Observem que a gente aqui vai ter o par de elétrons excedentes aqui do nitrogênio. Como que seria a propilamina? A propilamina, eu teria um grupo propil ligado a uma amina. Então a gente teria isso aqui, ó. Vou botar aqui nesse pedaço aqui, ó. H3C, CH2, CH2 e o NH2. E agora é o meu gato. Aí, o que você vai ter aqui, ó? A propilamina, tá? Propilamina. E a etilmetilamina. Então você vai ter um grupo etil ligado à amina e um grupo metil também. Então você teria isso aqui, ó. H3C, CH2, nitrogênio ligado a um hidrogênio e o grupo metil aqui. Lembrando que aqui tem um par de elétrons do nitrogênio que está excedente e aqui também esse par de elétrons. Caraca, e agora? Como é que a gente vai ter que colocar em ordem crescente ponto de ebulição? Então, em todos os casos, essas moléculas são polarizadas. Todos. Se a gente for analisar vetor e tal, são polarizados. Porém, o que você vai ter aqui? O lance todo é, essa primeira amina, que é a propilamina, o que a gente vai ter? Uma amina primária. Na trimetilamina, você vai ter uma amina terciária, tá bom? Nessa amina aqui, né, que é a etilmetilamina, você vai ter uma amina, o quê? Secundária, que está ligada a dois pedaços de cadeia carbônica, né? Coisas que a gente já estudou quando a gente viu funções orgânicas, tá? Qual é o lance? A minha pergunta para você em casa é, essa amina terciária, ela é capaz de fazer ligação de hidrogênio? Sim ou não? Então você está vendo isso aqui, lembra que para ter ligação de hidrogênio, o hidrogênio
que a região de carga parcial positiva tem que estar ligado covalentemente a um dos átomos do FON interagindo com o FON. Aqui não vai ser possível ligação de hidrogênio. Aqui a gente teria um caso de dipolo, né? Ou simplesmente dipolo permanente. Então, a gente já consegue identificar que não vai ter condição de ter ligação de hidrogênio aqui. Então, seria dipolo-dipolo. Já na amina secundária, o que você vai ter? Olha, observe o seguinte, você vai ter um hidrogênio, então, observe que nessa região, eu vou fazer até numa canetinha um pouquinho mais fininha, observem que aqui já vai evidenciar que existe a possibilidade de existir ligação de hidrogênio. Só que o que acontece? Na amina primária, eu vou ter, ao invés de um hidrogênio, eu vou ter dois aqui ligado ao hidrogênio. Então, ambos vão acontecer ligação de hidrogênio. Nos dois casos vão ter ligação de hidrogênio. Só que o que você vai ter? A ligação de hidrogênio, ela vai acontecer nas duas aminas. Só que a minha pergunta é, e agora? Qual teria maior ponto de ebulição? A amina primária ou a amina secundária? E aí a gente recorda lá no início da aula. Lá na amina primária, a minha quantidade de carga envolvida vai ser maior. Então, automaticamente, a minha força da ligação de hidrogênio ela vai ser superior do que lá na minha amina secundária. E eu sei que tem gente que não está entendendo isso, e eu vou até fazer um desenho aqui para vocês verem. Na amina primária, você vai ter o nitrogênio ligado ao carbono, ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio. Lembrando que a eletronegatividade do hidrogênio é quanto? 2,1 e do carbono é 2,5, tá? Então observe o seguinte, todos esses vetores vão estar apontados em direção a quem? Em direção ao nitrogênio. Só que observem que quando eu paro para fazer um comparativo com a amina secundária, olha só o que vai acontecer. São dois carbonos ligados diretamente a esse nitrogênio. Só que, olha só que aqui, 2,5, 2,5, carbono, carbono. Aqui, hidrogênio, hidrogênio, 2,1. Só que aqui, a minha eletronegatividade é maior do que... As definições de vírus foram atualizadas. Então, gente, observem que aqui você vai ter... Quando eu vou fazer o comparativo, essa diferença de eletronegatividade aqui, ela é maior do que aqui nesse caso. Então, automaticamente, a minha carga parcial negativa aqui, ela é uma carga parcial negativa maior do que aqui embaixo. Eu quero que vocês entendam o que é. É a região de carga parcial negativa? Sim. Mas aqui, a minha quantidade de carga acaba sendo maior do que aqui embaixo. E quando eu paro para pensar em termos numéricos, a força da ligação de hidrogênio na amina primária acaba sendo maior do que na amina secundária, tá? Então, nesse caso, entre esses três isômeros aqui, que aqui no caso são isômeros de cadeia, o que você vai ter? Para colocar em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, nesse caso, a ordem crescente seria o quê? O ponto de ebulição da amina terciária menor do que o ponto de ebulição da amina secundária, que é menor do que o ponto de ebulição da amina primária, tá? Menor, beleza? Então é isso, a gente acabou de fechar aqui a parte de número 5 aqui da nossa análise, e agora a gente vai para a pergunta de número 6. Essa etapa da aula, para a pergunta 6 e 7, são sacanagens, tá bom? Então preste atenção. Entre água e nonano, quem apresentará maior ponto de ebulição? E aí você já está craque, né, que a água é ligação de hidrogênio. E o que é o nonano? Nonano é um hidrocarboneto que vai ter 9 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o que você vai ter? Aqui na água, você vai ter fórmula H2O, como aqui já tem, e no nonano você vai ter o quê? C9H20, tá? E aí você olha e para assim, poxa, aqui no nonano, como é um hidrocarboneto, é interação do tipo
dipolo instantâneo, dipolo induzido. Pô, o Marcelo falou que o ponto de ebulição, então do dipolo induzido, tá? Eu vou colocar como C9H20, como é dipolo induzido, vai ser menor do que o ponto de ebulição da água, porque a força é maior. Só que aqui a gente tem um problema que é o seguinte. Nesse caso aqui, então agora na tela está aparecendo o ponto de ebulição do nonano e da água. E aí tua cabeça tá assim, ai caralho, e agora? Agora lascou tudo, porque vai contra o que você está explicando, Marcelo. Então aqui a gente tem uma questão que é, muito embora a força intermolecular na água, ela é uma força intermolecular maior do que a dipolo induzido, né? A ligação de hidrogênio é mais forte do que a dipolo instantâneo e dipolo induzido. A gente tem a questão que o nonano é um hidrocarboneto com uma cadeia muito grande, é um hidrocarboneto muito pesado, são 9 pontos de interação. Então o que acontece? Aqui a gente está comparando coisas, digamos assim, um pouco extremas. E aí você está vendo essa explicação minha e está pensando assim, caraca Marcelo, eu estou conseguindo entender onde você quer chegar, que esse é um comparativo sacana. Marcelo, como é que numa prova eu iria identificar isso? Então eu já estou colocando essa pergunta, já pensando nas perguntas de vocês aqui na descrição do vídeo, que não dá tempo de responder. Vocês sabem que eu não consigo responder perguntas, dúvidas individuais, porque é 30 milhões de coisas que eu faço. E aí é o que eu falo para vocês. Esse tipo de comparativo não apareceria numa prova. Então eu falo para vocês que eu nunca vi esse tipo de pergunta em provas. O que talvez poderia aparecer numa prova e é o que está aparecendo na tela para vocês agora, que é, olha, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de ebulição do nonano é não sei quantos graus Celsius. Explique essa diferença nos pontos de ebulição. Aí sim, a prova te daria um parâmetro para poder cobrar alguma coisa justa de você. Então esse tipo de pergunta não apareceria. O que o professor quer com isso? O professor quer mostrar para você que muito embora a ligação de hidrogênio é mais forte do que a dipolo-dipolo e a dipolo instantâneo dipolo induzido, você tem que tomar cuidado com os comparativos que você vai fazer. Entendeu, gente? Então nesse caso aqui, o C9H20, que é o nonano, ele tem muitos pontos de interação, é um composto que tem um peso molecular muito alto, tem muitos elétrons ali envolvidos, então automaticamente esses fatores acabam compensando o quê? A questão da interação intermolecular, tá bom? Então essa daqui é um detalhe que eu quero trazer para vocês. Pergunta de número 7. Colocar em ordem crescente de ponto de ebulição as seguintes substâncias: água, amônia e o HF, que é o fluoreto de hidrogênio. Aqui tem outra sacanagem. Por quê? Aqui na água você tem ligação de hidrogênio. Na amônia, ligação de hidrogênio. E o HF, ligação de hidrogênio também. E aí, agora, você para pensar o seguinte. Pô, a água tem um peso de 18 gramas por mol. A amônia tem 17 gramas por mol. E o HF tem o quê? 19 gramas por mol. Errou! Então a gente poderia pensar o seguinte, que o HF, como é o mais pesado, que o HF tem o maior ponto de ebulição de todos. Só que não. Legal! E aí eu queria que aparecesse agora o ponto de ebulição na tela. Tá vendo que a água é o que tem o maior ponto de ebulição? E como que a gente vai explicar isso? Galera, é bem simples, bem simples. A água, quando você para pensar na água em comparação com o HF, o que você vai ter? A possibilidade de realizar uma quantidade de quantas ligações de hidrogênio? Uma quantidade equivalente a 4 ligações de hidrogênio. Enquanto no HF, eu só poderia fazer o quê? 2 ligações de hidrogênio. Sacou qual é o esquema? Isso daqui é mais uma sacanagemzinha do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, no caso da água, como eu acabo tendo maior quantidade de ligações de hidrogênio entre moléculas acontecendo, em comparação do HF, então automaticamente a água passou a ter um ponto de ebulição maior do que o HF, tá? Um outro detalhe do conteúdo
É coisa que eu também não vi em prova, em vestibular caindo, mas eu estou trazendo isso aí para vocês, tá? Prosseguindo com a matéria, a gente tem a pergunta de número 8, que é... Agora não tem mais sacanagem não, tá? Então olha só. Qual dos compostos apresentará maior ponto de ebulição? Aí a gente tem aqui o ortodiclorobenzeno ou o paradiclorobenzeno. Primeiro passo, vamos montar a estrutura. Então o orto é a posição de número 1 e 2 no anel aromático. Então, ó, cloro aqui, cloro e cloro. Tá? Então esse é o ortodiclorobenzeno. E o paradiclorobenzeno, o que a gente vai ter? Ó, esses átomos de cloro, aqui eu coloquei as duplas ligações, é a mesma coisa aqui, tá? Então cloro aqui e cloro aqui. Vamos fazer a análise dos vetores de ligação para ver a polaridade. Aqui eu vou ter o vetor aqui para cima, que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então você está vendo aqui que os vetores não se anulam. O que eu teria no ortodiclorobenzeno, uma molécula que apresenta polaridade, tá? Agora, aqui, o que a gente vai ter nesse isômero, né? Os dois são isômeros planos de posição. Esses dois vetores se anulam. Então, o paradiclorobenzeno é o quê? Apolar, tá bom? Então, são isômeros, a fórmula molecular é a mesma, só que um é polar e o outro é apolar. Automaticamente aqui é dipolo, e aqui é o quê? Dipolo induzido. Então, qual dos compostos apresentará maior ponto de ebulição? A gente teria o isômero na posição orto, que teria maior ponto de ebulição. Beleza? Então a gente está seguindo com aquela mesma coisa. Faz a análise da polaridade, vê qual é o tipo de interação para ver qual é, tá? Na pergunta de número 9, o maior ponto de ebulição acontecerá em qual isômero? O etanol ou o éter dimetílico? Então vamos lá. O etanol é o quê? O etanol, a gente vai ter dois carbonos, né, ET-AN, unidos por ligação simples, e a gente vai ter uma hidroxila alcoólica, tá? E no éter dimetílico? O éter dimetílico a gente vai ter o oxigênio entre dois carbonos, né, dois grupos metis. Eu também poderia chamar isso aqui de metoximetano, né, a nomenclatura IUPAC. Galera, vamos fazer a análise de polaridade? Todos os dois são polares, porém, olha que aqui no álcool eu tenho a possibilidade de ter o quê? A nossa famosa ligação de hidrogênio. Então aqui a gente pode ter ligação de hidrogênio e aqui no éter dimetílico eu tenho o quê? A interação do tipo dipolo-dipolo. Então eu não tenho a possibilidade aqui no éter de ter ligação de hidrogênio. Então se eu for ver, a fórmula molecular dos dois é igual, né? Que é 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas pelo fato de no álcool ter a hidroxila, é possível que eu tenha ligação de hidrogênio entre essas moléculas, o que não vai ser possível no éter dimetílico. Então, nesse caso, quem tem o maior ponto de ebulição será o etanol. Beleza, gente? Então, mais uma aplicação do conteúdo de isomeria. Aqui são isômeros planos de função. Eu poderia dar mais exemplos, mas essas coisas vão ser cobrados lá nos exercícios. Então a gente acabou de fazer a análise com relação às moléculas. Lembrando que na aula passada eu voltei de novo ao conceito da palavra moléculas, então a gente está pensando em átomos que estão unidos através de ligações covalentes. Agora, quem a gente vai colocar no rolo? Os compostos iônicos. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a questão de solubilidade, pegando alguns pontos dessa questão aqui de ponto de ebulição, das interações que a gente está vendo e tal. Essa não é a última aula de interações intermoleculares, a gente vai abordar outras interações ainda, tá? Então, por favor, você que vai ficar até o final da aula, é importante que você saiba que essa não é a minha última aula de interações. Então eu vou falar sobre mais interações que não estão sendo mencionadas na aula de hoje, tá? Então olha lá, quando a gente vai fazer a análise dos compostos iônicos, o que a gente tem? Que a ligação iônica ocorre entre íons. E o que é o íon? Íon é um cátion, pode ser um cátion, que tem carga positiva, e essa carga é real, não é uma carga parcial, igual às moléculas que a gente estudou. No íon, a carga é real. O cara perdeu o elétron, ficando com a carga real positiva. Aqui, o cloro, no caso, ganhou elétrons, ficando com uma carga real. Então, cara,
Vamos parar para pensar? Algo que tem carga real, comparado com alguém que tem uma carga parcial, por conta de deslocamento de nuvem de elétrons, pô, mano, você vai ter que concordar comigo que uma carga real, ela vai ter que ser maior do que algo que é parcial. Ah, é uma carguinha parcial ali. Mano, uma carga real, ela é maior do que uma carga parcial. Então, automaticamente, como uma carga real é maior do que uma carga parcial, esse meu numerador aqui, ele tende a ser muito maior no caso das ligações iônicas. Ou seja, os compostos iônicos comparados com os compostos moleculares vão ter o quê? Um ponto de ebulição muito maiores do que os compostos moleculares. Então aqui eu coloquei aqui para vocês assim, olha, os compostos iônicos que têm ligação iônica, o ponto de ebulição deles vai ser muito maior do que os que têm a ligação covalente, né, os compostos moleculares. E aqui eu coloquei compostos iônicos e os compostos moleculares em ordem decrescente de suas forças. Então, a força de uma ligação iônica vai ser maior do que dentro aqui das ligações covalentes, porque aqui são cargas parciais e aqui é uma carga real. E observe aí na tela que está passando o ponto de ebulição do cloreto de sódio, da água, do HCl e do CH4, tá? Então, o cloreto de sódio, ligação iônica. A água, ligação de hidrogênio. O cloreto de hidrogênio é dipolo-dipolo e o metano é dipolo induzido, que são as forças de London, que inclusive eu tinha mencionado para vocês na aula anterior. Então é isso, galera. A gente chegou aqui no final dessa aula. Lembre-se que eu falei para vocês que tem mais interações, que à medida que eu for explicando as aulas de interações, eu vou abordar com vocês, tá? Então aguardem as nossas próximas aulas e não deixe de fazer os exercícios, beleza? Então é isso, galera. Um mega abraço, bons estudos e até a próxima aula.